Hoje nós vamos desvendar a questão da fase gestacional da mulher. É um momento delicado, né, em que se está colocando uma outra pessoa no mundo, né? Eu vi a mulher esperando outra pessoa, já diz o poeta. E são cuidados que precisam ser tomados. Nós estamos recebendo a doutora Ana Carolina, ela é ginecologista, obstetra, e veio aqui disposta a nos dar noções básicas a respeito desse período tão delicado. Tudo bem, doutora? Satisfação em tê-la conosco. Eu queria que nós começássemos falando, né, sobre a hipertensão, que é um problema grave, né? Hipertensão gestacional. O que acontece, o que provoca isso? A mulher já tem uma tendência para ter essa hipertensão? Ótima ou é pergunta. uma coisa que decorre exatamente da gestação? É excelente você ter colocado isso, porque a hipertensão gestacional ela é considerada ainda multifatorial. Acontece principalmente naquelas pacientes que engravidam mais tarde, que têm o primeiro filho mais tarde, ou muito cedo. Mas também acomete as pacientes negras, pacientes com predisposição familiar, que já tiveram um histórico anterior de pressão alta, ou pré-eclâmpsia em gestação prévia, né? E também é decorrente de hipertensão que essa mulher possa apresentar antes de engravidar, que é a hipertensão crônica. Então, a pressão alta na gestação, ela pode ser adquirida na gestação, quando o diagnóstico é feito após 20 semanas, ou previamente, quando essa paciente apresenta já níveis pressóricos altos antes de engravidar ou descobertos antes das 20 semanas de gestação. Essa pré-eclâmpsia, ela é transitória? Pode se tornar definitiva? Então, a pré-eclâmpsia é um diagnóstico exclusivo da gestação. Então, é uma alteração associada com a pressão alta, que leva à perda de proteínas na urina, que pode levar a edema e complicar também com a eclâmpsia. Mas é um diagnóstico exclusivo da gestação. Após o término dessa gestação, aí a gente já não diz mais pré-eclâmpsia. Pode ficar uma hipertensão crônica, uma hipertensão que melhora naturalmente depois do parto. Pode se extinguir inteiramente? Pode se extinguir. O diagnóstico é exclusivo na gestação da pré-eclâmpsia. Mas também pode evoluir para uma eclâmpsia, que é quando a paciente já apresenta convulsões, que é um quadro muito grave que requer a retirada do bebê. E pode trazer risco para a gestante também? Sim, a pré-eclâmpsia ela traz mais riscos do que uma hipertensão gestacional isolada. A pré-eclâmpsia ela leva tanto riscos maternos, como um AVC, uma alteração de coagulação importante, com às vezes até ruptura de cápsula hepática, como também levar riscos para o bebê, inclusive óbito, né? Pode levar descolamento da placenta, ter que antecipar esse parto por um período maior, assim, previamente. Ao invés de esse neném nascer a termo, ele vai ter que ser retirado prematuramente, aumentando as comorbidades e riscos para esse bebê. Existem alguns fatores externos que podem precipitar esse tipo de situação? Eu digo porque, no caso do meu filho, né, a obstetra aconselhou a minha mulher a ficar longe de pombo, porque os pombos podiam trazer aí algum tipo de complicação e ela tinha um problema de possibilidade de descolamento. Sim, o pombo, na verdade, ele é mais associado à criptococose, que é outra patologia. Mas fatores externos como excesso de sal, obesidade, alimentação inadequada, sedentarismo, o próprio diabetes, tabagismo, às vezes estão mais associados e aumentam a predisposição à hipertensão na gestação, sim. E o tabagismo por tabela, aquele que o paizinho esquece de ajudar a mãezinha no momento da gestação? O tabagismo ele já é muito discutido hoje, né? Porque aquela fumaça transferida para o ambiente externo, ela contém substâncias tóxicas e que podem levar, inclusive, à malformação para o bebê. Então, a gente pede para que as grávidas evitem o máximo possível o contato com a fumaça do cigarro, seja por via direta, quando elas mesmas
são as tabagistas, ou por fumante passiva, né, que a gente pede para eliminar por completo essa situação e minimizar os riscos para o bebê. Portanto, papai, se você não consegue largar o cigarro, fuma fora do quarto, que é para não trazer problema para a sua mulher e para o seu bebê, tão esperado, tão querido, né? As pessoas ficam aí, se realizam na chegada de um serzinho, né? Tem que ajudar também, senão a coisa complica. Sim, sim. Doutora, outra coisa, essa história dos sinais, né? A pessoa tem sinais de que vai ter a pré-eclâmpsia ou a eclâmpsia em si? Então, a pré-eclâmpsia, ela pode sim ser acometida de alguns sinais indiretos, como aumento de peso importante na gestação, edema significativo e os exames laboratoriais que vão ficando alterados com o transcorrer da pré-eclâmpsia. A eclâmpsia ou iminência de eclâmpsia, esta sim tem uns sinais indiretos que são bem importantes para a paciente que é hipertensa tomar ciência. Por exemplo, ela tem que observar se a visão está turva, se ela sente muita dor abdominal, enjoo, cefaleia, porque são sinais de que os órgãos-alvos, que é o cérebro, o fígado, o rim dessa paciente, eles não estão funcionando adequadamente. Então, esses sinais de mal-estar com tontura, uma dor de cabeça mais importante, visão turva, ver estrelinha, ver pontos luminosos, enjoo, dor abdominal, isso é um sinônimo de que a paciente pode estar entrando sim em eclâmpsia. Se a mulher estiver ganhando peso, é aconselhável também um tratamento nutricional acompanhado por um nutricionista? Isso é o ponto fundamental. Vou pedir então para a senhora aprofundar essa questão da alimentação regrada para a grávida na volta da entrevista. Está conversando conosco a doutora Ana Carolina, ela é obstetra e também ginecologista, aconselhando a mulher que está pretendendo trazer ao mundo outra pessoa. Já, não saia daí.